Bom dia, povo de Deus. Paz de Cristo e o amor de Maria esteja com você nessa sexta-feira. Graças a Deus, estamos aqui em mais um final de semana. Hoje, 7 de outubro, sexta-feira. O Senhor quer falar ao nosso coração. Como você está, amado? Como você está? Tudo bem com você? Se não tiver, vai ficar, porque a palavra de Deus tem o poder de alegrar o nosso coração e nos dar força e coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Amém? Desde já, meu muito obrigado, meu muito obrigada por você entrar pelo YouTube ou pelo Instagram para juntos ouvirmos e aprendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta sexta-feira. Amém? A palavra hoje está em Lucas, capítulo 7, versículo 39. Diz assim o texto: Ao presenciar isso, o fariseu que eu tinha convidado dizia consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Quem é que não é pecador, meu irmão? Quem é que não erra? Quem é que nunca errou? A palavra de Deus hoje vem nos trazendo uma má interpretação que muita gente tem de Jesus. Quantas pessoas, infelizmente, estão se utilizando da palavra de Deus para esconder suas falhas, mas apontar as falhas dos outros. Quantas pessoas estão condenando umas às outras em vez de salvá-la? Quantas pessoas estão se utilizando da Bíblia para trazer à tona o podre do outro, o podre da outra? Eu interrogo a você: a Bíblia foi feita para quê? Para salvar ou para condenar? Que eu saiba, a palavra de Deus foi feita para salvar. Primeiramente, a mim que estou lendo, depois que é o outro. Tem pessoas que nem se salvou, nem se purificou, nem se converteu, mas quer mudar a vida do outro. Eu pergunto: como? Como vai mudar a vida do outro? Como vou ajudar o outro se nem eu mesmo estou mudando? Aí entra a atitude do fariseu. O texto bíblico diz que esse fariseu convidou Jesus para uma refeição na sua casa, e ao estar ele, Jesus, na mesa, entra uma pecadora, se coloca nos pés de Jesus, chora e começa a enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. E diz o texto que aquele fariseu, observando essa cena, levantou o questionamento: se ele fosse mesmo profeta, saberia que tipo de mulher estava tocando nele. Veja que interpretação aquele fariseu tinha de Jesus, como também hoje muitas pessoas têm, né? Eu estou vendo por aí muitas pessoas usando a Bíblia, repetindo a mesma atitude desse fariseu, apontando as falhas das pessoas e esquecendo de viver o que o próprio Jesus disse: amar o próximo como a si mesmo. Querido irmão, querida irmã em Cristo, preste bem atenção. Temos que viver a palavra de Deus? Sim. Temos que viver o que pede a palavra de Deus? Sim. Mas não podemos esquecer que eu e você não podemos condenar ninguém. Não podemos julgar ninguém. Não podemos dizer com nossas palavras que aquela pessoa está no inferno. Não podemos dizer com nossas palavras que aquela pessoa está condenado, está condenada. Não. Não podemos falar isso com ninguém. Seja com quem for. Nós temos que rezar pelas falhas das pessoas. Nós temos que apaziguar a situação. E não fazer como muitos, ficar repercutindo as falhas dos outros para os outros. Imagine se, por exemplo, eu ver na minha casa uma falha dos meus filhos, da minha esposa, e agora sair desbulhando por onde eu ando. Eu pergunto a você: isso é de cristão? Não é. Primeiro, estou sendo falso com minha família, falando dos defeitos da minha casa para o povo da rua. Segundo, estou
sendo hipócrita, em outras palavras, sendo fariseu, como esse fariseu foi também com Jesus, né? Falando que se Jesus fosse profeta, saberia que tipo de mulher estava tocando nele. Quantas vezes nós interpreta dessa forma a vida dos outros, né? Em vez de amar, em vez de zelar pelo irmão, de respeitar, nós vamos condenando as pessoas, né? Vamos querer trazer o passado do outro à tona, tendo o prazer de mostrar para os outros na rua quem é o outro, quem é a outra pessoa. É tão fácil condenar as pessoas, né, meu irmão? É tão fácil mostrar a história das pessoas. O difícil é rezar por as pessoas e nos condena, né? Outro dia, uma pessoa conversava comigo assim: eu já rezei tanto e aquela pessoa na minha casa não muda. Eu já rezei tanto e aquela pessoa na minha casa não deixa Deus trabalhar no coração dele, no coração dela. E eu interrogava aquela pessoa a quem falava isso para mim: mas como é que você reza por aquela pessoa? Será que você está rezando só para aquela pessoa e esqueceu de rezar também por você? Porque eu aprendi algo na vida interessante que eu quero ensinar a você nessa manhã. Preste bem atenção. Eu vou enxergar o outro dependendo como eu olho para ele. Quer dizer isso? Eu preciso ver o lado bom do outro, né? Você precisa ver o lado bom das pessoas, meu irmão. Se nós der ênfase somente para as falhas do outro, nós vamos ver falha no outro, né? Eu vejo por aí, nesse mundo atual que estamos vivendo, as pessoas só dando ênfase, atenção, o que o outro fez de errado, o que o outro pensou em fazer de errado, o que o outro fez de errado, em vez de olhar o lado bom do outro. Eu sei que tem coisas que marcam a nossa vida, né? Que fica marcado, que mexe com o nosso humano. Que diz: poxa, fulano fez isso, nunca vou esquecer. Mas veja o lado bom que ele fez também. Veja o lado bom que ela fez também. Porque imaginemos se no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa sociedade, for só observando a falha do irmão, a falha da irmã. O que ficar na nossa mente? Só a falha dele, né? Imaginemos que se eu for para a igreja, por exemplo, e só olhar para aquela pessoa como um pecador, eu só vou ver ali na frente um currículo de pessoas falhas, de pessoas, né, pecadoras, como diz aqui o texto bíblico. Mas se eu olhar por outro ângulo, eu vou ver ali o Filho de Deus, né, um profeta, um cristão. Mas infelizmente tudo isso nos coloca na descarga, né, e vai embora. Por que nós temos essa facilidade, amado? Essa facilidade, amada, de só fixar nossos olhos no erro dos outros. Por que não vamos observar as qualidades das pessoas? Será que você não está olhando muito para o erro do outro? Será que você está olhando muito para o erro da outra pessoa? Será que na sua casa, você, principalmente aqui de Escurial, de Lourdes, de Brandão, lá de São Paulo, de Aracaju, preste atenção. Será que não está na hora de você ver o lado bom do outro? Vire o lado da moeda, meu irmão. Pare de ficar só focado na falha do outro. Por isso que muitas vezes eu e você não vemos mudança nas pessoas. Porque nós só vamos ficar olhando o erro do outro. Veja o lado bom dele também para você ver. Comece a ver o lado bom das pessoas, né? E aí você vai ter discernimento de pesar o que está tendo mais na pessoa, falha ou qualidade, né? Vou falar aqui algo que aconteceu comigo, né? Uma pessoa me abordava na rua e reclamava do marido, que o marido era isso, que o marido era aquele outro. E aí eu comecei a mostrar para aquela pessoa as virtudes que o marido tem, que ela não estava vendo. E quando eu falava isso, a pessoa olhava para mim e confirmava, dizia: é verdade, ele é tudo isso, mas, ela falava, mas ele é assim, assim. Aí o Fabi falava: mas também ele é assim, assim. Então eu vou enxergar o outro dependendo daquilo que eu dou foco, dependendo daquilo que eu dou atenção. Então vamos ter sabedoria, amado. Vamos ter sabedoria, amada. Aquilo que você vai dar atenção de fala do outro é aquilo que o outro vai ser para você, né? Então vamos ver o lado bom das pessoas. Não ver só as falas do outro, não. Não estou aqui defendendo ninguém. Eu acredito que você está entendendo o que eu quero dizer. Não foque somente as falas do irmão. Não foque somente a fala da irmã. Veja que o outro também tem qualidade. Assim como você também tem. Assim como eu também tenho. Para ter um relacionamento sadio, para ter uma vida na sociedade sadia, é preciso ver os dois lados da moeda. Não foque somente a fala do outro. Foque também a virtude do outro. E assim seremos menos condenados, né? E evitamos também condenar os outros.
porque não sou eu que falo, está lá em Mateus 12, versículo 34. Está escrito que cada um de nós seremos condenados pelas próprias palavras que falamos com as pessoas. Então vamos pesar, na balança as palavras que falamos com as pessoas, em vez de focar somente a fala do irmão, a fala da irmã, vamos ver também o lado bom do outro, porque fazendo assim, nós estamos vivendo realmente o que diz a palavra de Deus, e não fazer como muitos, Está na Bíblia o quê? A sua verdade? Porque nem tudo que você fala, como está escrito, é como Deus diz. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você pedir a inspiração do Espírito Santo para transmitir o que você está falando. E não usar a Bíblia como martelo para bater na cabeça das pessoas. Vamos devagar com a pancada, porque a Bíblia dita de uma forma mal interpretada, fere as pessoas, condena as pessoas e se condena. O contrário, que a Bíblia não veio para condenar ninguém. A Bíblia veio para salvar e para amar as pessoas. Use a Bíblia não como uma ferramenta para maltratar as pessoas, para envergonhar as pessoas, para cobrar das pessoas. Não, mas use a palavra de Deus para salvar almas. É isso que ensina os evangelhos, os 4 evangelhos. É dessa forma que eu interpreto. Não use a Bíblia, meu irmão, para condenar ninguém. Não seja um fariseu. Antes de ver o pecador, veja que ele é filho de Deus. Veja que ela é filha de Deus. Independente que seja a pessoa. Das piores qualidades do ser humano que você estiver vendo, lembre que ele é amado, é amada por Deus. Assim como eu, assim como você. E não esqueça, eu e você não temos autoridade nenhuma de ficar apontando a fala do irmão. Porque eu pergunto a você, quem é perfeito aqui na terra? Quem é? Lá em Tiago 3, versículo 1 ao 2 está escrito: todos nós estamos sujeitos a muitas quedas, a muitos erros. Então, enquanto você está de pé, está lá em Coríntios, tome cuidado para não cair. Em vez de criticar a fala do irmão, a fala da irmã, vamos rezar por ele. É isso que Deus nos pede no dia de hoje. Amém? Tenha uma feliz sexta-feira. Deixe embaixo o seu comentário e peço o seu auxílio, se você me pedir, de me ajudar a evangelizar através do Pix, fazendo aí a sua transferência. Está logo embaixo aí a chave do meu Pix. Amém? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Lembre-se, veja o lado bom das pessoas. Veja o lado bom do outro, irmão. E aí nos evita a se condenar e a condenar os outros. Teu amado, tia amada.